Iniciaremos a leitura de hoje, a nossa noite de hoje, com uma leitura do livro Convite à Paz, de Clayton Levy, pelo Espírito Augusto. Essa leitura se chama Postura Mental. Tua mente erga a massa psíquica com a qual constrói o edifício do teu destino. Lembra disso, a fim de adotares a postura mental mais adequada perante todos os lances da vida. Se erraste, não te escravizes às correntes da culpa. Renova-te e segue adiante, na certeza de que o bem compensa o mal. O solo relegado ao abandono acumula detritos. Entretanto, se cultivado adequadamente, floresce, convertendo-se em berço para o alimento. Se alguém errou contra ti, não te detenhas no charco do ressentimento. Entrega o antagonista a Deus e segue adiante, consciente que a única fatalidade para o espírito humano é o aperfeiçoamento perene por meio da renovação constante. Elimina a mágoa, porque quem cultiva a sombra acaba retido na escuridão. Se a enfermidade te visita, não te precipites no abismo do pessimismo. Arrima-te mentalmente, lembrando que o pensamento repercute nas células físicas, degenerando ou regenerando, conforme a postura que escolheres. O pensamento negativo quase sempre é tóxico, que envenena e retarda a recuperação. Se enfrentares conflitos no lar, não te isoles no orgulho que endurece o coração. Sai de ti mesmo e constrói uma ponte através do diálogo, na certeza de que o lar é a oficina da alma, onde aperfeiçoamos o próprio caráter. Vale-te da água limpa, do amor, a fim de tolerar e esquecer hoje, para sorrir amanhã. Em todas as situações, recorda que a postura mental poderá representar a diferença entre felicidade e infelicidade, porque se o pensamento desequilibrado conduz ao desânimo, à aflição e ao conflito, somente o pensamento retificado poderá nos levar à consolação, à plenitude e à paz interior. Energias sublimadas. Questionas muitas vezes a razão pela qual a tua marcha para o despertamento espiritual é assinalada por tantos conflitos internos. Desejas a luz, mas te sentes atraído pela sombra. Andas pelo equilíbrio, mas te surpreendes instável. Esforça-te pela paz, mas te sentes em plena batalha íntima. Em meio a esses estados mentais, não te desesperes nem desanima. A caminhada do espírito em direção à plenitude é lenta e gradual. Culpar-se é inútil. Recriminar-se é insensatez. Se desejas realmente o despertamento interno, apoia-te na perseverança e segue adiante, na certeza de que o edifício da evolução espiritual é formado por inúmeros recomeços. Faze silêncio interior e tranquiliza teu espírito, a fim de empreenderes um novo recomeço sempre que necessário. Aos poucos, e na medida de tuas forças, aprenderás a canalizar tuas energias para níveis mais elevados de consciência, o que te proporcionará a sensação de paz interior. Com as energias sublimadas ao nível do amor cósmico, identificarás a presença e o propósito divino em teus semelhantes e em toda a criação, despertando também a presença do teu Deus interno. Assim, experimentarás a plenitude interior, reconhecendo-te então em perfeita comunhão com o divino, no estado de paz e harmonia, no qual cessam todos os conflitos. Que tenhamos todos uma boa palestra.
Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar em prece. Acalmemos o nosso pensamento, a nossa alma. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todas as bênçãos concedidas em nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, nessa casa, nesse ambiente de luz, sendo recebidos pelos trabalhadores, pela espiritualidade maior. Essa casa que é a ajuda de tantas almas que sofrem. Pedimos que a espiritualidade nos auxilie sempre, de onde estivermos, independente do momento pelo qual passamos, que ela possa sempre nos intuir, nos fazer enxergar a beleza da vida. E que a cada dia, quando abrirmos nossos olhos, que tenhamos a bênção da gratidão derramada sobre nós. Sintamos toda a paz que irradia nesse ambiente essa noite, a nossa exposição que ouviremos, com os nossos pensamentos sempre unidos a Deus e a Jesus. Que possamos então abrir nosso coração para a mensagem que receberemos, falando sempre com o nosso íntimo, sempre propostos a mudar, se assim acharmos necessário, para o nosso melhoramento interno, nosso melhoramento espiritual. Que todos essa noite possam sair daqui melhores do que quando entraram e que se sintam invadidos por essa energia boa que estamos aqui recebendo essa noite e que possamos assim ter todos uma boa palestra, que assim seja. E a palavra hoje é com o nosso amigo, trabalhador aqui da casa, Dionei. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos dessa noite. Então, para a mensagem de hoje vamos falar um pouco acerca da emancipação da alma, que é uma liberdade temporária nossa, como espíritos, né, do nosso corpo físico, o nosso material escolar, é o nosso veículo nesse mundo. Mas, propriamente, vamos falar então dos sonhos, do sono e dos sonhos, que é a emancipação da alma mais corriqueira que nós conhecemos, né? Que todos os dias nós passamos por isso. Então, nós sonhamos, acordamos, e do que se tratam aquelas imagens que ficam em nossas mentes, aquelas sensações? Será que estávamos realmente em algum mundo diferente? Será que aquilo foi realmente uma vivência espiritual? Ou será que foi só um processo químico ou físico-químico do nosso cérebro? Qual será a importância dos sonhos? Será que tem algum significado? Ou seja, será que tem que ter realmente algum significado? Então, esse tema na Revista Espírita de 1865, a de fevereiro, Kardec faz ali uma análise grande e interessante e muitas teorias acerca desse tema, os sonhos. Também no Livro dos Espíritos temos lá uma série de questões voltadas também a esse assunto, falando sobre a emancipação da alma. Na Bíblia esse assunto é sério. Tem uma passagem que diz que José recebeu informações de um anjo Gabriel nos sonhos sobre a vinda de Jesus. E também outro José, mas lá no Antigo Testamento, foi vendido por seus irmãos a comerciantes egípcios. Daí lá ele revelou os sonhos do faraó, lá no Egito,
e assumir um alto cargo lá, ficando abaixo apenas do próprio faraó. Mas para materialistas, sonho é apenas uma coisa fisiológica do nosso cérebro, que é essa história de que o espírito se liberta do corpo e vai viver experiências espirituais. Segundo eles, isso não passa de fantasia, e que a nossa experiência é só fruto do acaso. Só que nós somos inteligentes, nós temos ações inteligentes, sentimentos ligados à inteligência. Acaso não é inteligente, então não cria coisas inteligentes também. Então não faz muito sentido. E falar que sonho é só uma fantasia não explica a situação. Joga para o outro campo, mas não explica nada também. Depois também é muita pretensão da nossa ciência, achar que nós conhecemos todos os processos da vida. Porque a força que gera a vida, ela está muito além do que a ciência estuda, muito além do nosso conhecimento. O nosso conhecimento acerca do universo é só de observações distantes, são somente teorias. Podemos fazer a seguinte analogia sobre o nosso conhecimento acerca do universo e da vida e das coisas que moldam a vida também. Comparar um formigueiro em uma grande pastagem. O formigueiro é o nosso planeta Terra. Nós somos as formigas. O que sabem as formigas? Conhece um pouco do formigueiro à sua volta, de alguns gravetinhos, alguns insetos que servem de alimento, um pouquinho mais distantes no próprio gramado. Só isso. O que sabem essas formigas dos grandes oceanos, das grandes cidades, dos arranha-céus, das viagens espaciais? Não sabem nada. Não tem nem ideia do que está acontecendo lá. Então, do conhecimento da vida, dos desdobramentos que regulam a vida, esse é o nosso conhecimento, ele é muito pequeno. Então a ciência hoje estuda somente os efeitos, não estuda as causas, somente efeitos. Até os nossos tratamentos para a nossa saúde, né, os procedimentos para a saúde, só tratam efeitos, não as causas, porque a causa está no espírito imortal e não no corpo temporário. Que tem uma ideia que a ciência acha que entende tudo. Por exemplo, uma coisa muito simples, um ímã atraindo um ferro. Mas por que o ímã atrai ferro? Porque quando o ímã se aproxima, a última camada de elétrons muda o spin da outra parte e atrai os dois. Mas se isso for verdade, quem foi que mandou o spin mudar de direção? E se mudou, por que atrai o ferro? Então não explicou nada ainda, só estudou um efeito. Uma coisa simples, gravidade. As coisas caem. Segundo a ciência, é porque as massas se atraem. Ou segundo Einstein, é porque a massa deforma o tecido do universo, forma uma espécie de buraco e as coisas caem para aquela direção. Mas se isso for verdade, por que a massa altera o tecido do universo? E se for verdade, por que elas caem? Então não conhece a causa, somente os efeitos. Então a causa de tudo é Deus. Deus é a causa primária de tudo, como está na primeira questão lá do nosso livro dos Espíritos. Então toda a organização, o agente organizador de tudo é Deus, a causa primeira de tudo. Então, voltando aos sonhos, então quase todos os animais dormem. Eu digo quase todos, porque nem todos foram estudados e observados assim com tanta profundeza de análise, né? Mas a maioria dorme sim, cada um do seu jeitinho, conforme o habitat em que ele está, conforme os riscos que ele corre também, conforme os predadores à sua volta. Então ele tem que dormir só um pouquinho, o olho aberto e o fechado também. Assim como fazem as aves, que dormem empoleiradas nas árvores. Dormem só metade do cérebro, que a outra tem que ficar se equilibrando. Alguns primatas também dormem dessa forma, só uma certa parte, porque tem que ficar acordado. Então, o nosso corpo necessita de repouso sim, para a manutenção dos seus processos metabólicos. Nós chamamos de ciclo circadiano. É um ciclo para que ele se mantenha em bom funcionamento. E dormir faz parte disso também. Mas quando o corpo dorme, nosso corpo lá dorme de fato, ele não precisa de uma ação inteligente, porque nós, espíritos, é que damos ação inteligente ao nosso corpo. Mas se o corpo está dormindo, ele não precisa do espírito, porque o espírito não precisa repousar, o espírito não tem que dormir junto com o corpo. Então os laços se afrouxam, porque é desnecessária a permanência do espírito naquele corpo adormecido. Então isso é chamado então de desdobramento ou de emancipação da alma.
Mas esse grau de desdobramento, de desligamento do corpo, não é igual para todas as pessoas. Ela varia ao infinito, porque ela depende muito da ligação do espírito, nós, o ser inteligente, a ligação às coisas do mundo material, ligação aos meus pertences, às sensações do mundo também, às minhas posses. Se a minha mente está muito ligada às coisas do mundo material, esse desligamento vai acontecer de menor e menor intensidade. Então, conforme então o grau de desligamento, nós podemos classificar os sonhos, basicamente em 3 tipos. Porque dizem que de fato no sonho a gente dorme e vai entrar em contato com outros espíritos, no mundo dos espíritos. É verdade, só que nem sempre. Depende muito do grau de desligamento. Então, onde houver o menor grau de desligamento, nós podemos chamar esse sonho de sonho fisiológico. É quando sonhamos com coisas que estão acontecendo com o nosso corpo, ou direcionadas por sensações do corpo. Por exemplo, se está frio, estamos dormindo descobertos, é comum sonhar que está em algum lugar gelado, ou está dentro d'água. Ou se estiver com a bexiga cheia, sonhar que está procurando algum banheiro para esvaziar a bexiga, e tomara que não encontre, porque se no sonho ele encontrar, pode molhar a cama. Quando comemos demais também, isso atrapalha o sono, temos sonhos estranhos. Quando estamos com febre, quando estamos doentes, ou quando estamos intoxicados pelo álcool, os sonhos são estranhos, mas são ligados ao corpo, e não exatamente a uma emancipação da alma. E desligando-se mais um pouquinho, vamos chamar de sonhos psíquicos. Agora estou sonhando com coisas ligadas ao meu estado íntimo, ao que eu estou sentindo, ou seja, as minhas preocupações, as aflições com a minha casa, com o meu trabalho, com a minha carreira profissional, os meus medos, ideias fixas quanto a coisas que eu preciso fazer no meu cotidiano. Quem guarda ódio de alguém, tem um desafeto muito forte por alguém, é comum ficar sonhando com a imagem daquela pessoa rondando a nossa mente o tempo todo, porque ela está ligada àquela situação. O sentimento de culpa, de remorso também traz sonhos desconcertantes, desagradáveis também. Nossos medos, nossas fobias também trazem sonhos psíquicos também. Por exemplo, nós estudamos bastante para um concurso, muito. Aí sonha que vai chegar atrasado, sonha que vai chegar, o portão está fechado. Isso não está acontecendo de fato. É uma coisa psíquica, é o estado íntimo da criatura. O desejo de acertar na Mega Sena faz ele sonhar de vez em quando que está recebendo os números mágicos, né? E quando acordar ele vai apostar e vai ganhar. Só tem uma pessoa que eu conheço hoje que disse que o pai sonhou e de fato ganhou. Mas foi lá no tempo ainda da loteria esportiva, há muito tempo. Ele disse que sonhou e acertou. Mas vá saber por quê, cada caso é um caso, cada coisa tem um objetivo. Mas geralmente não vai dar certo não, é só uma paixão, é só um desejo. O sonho psíquico também pode representar vivências de outras reencarnações, de outras vidas, como se costuma dizer, embora não faça muito sentido, mas de outras reencarnações. Então são imagens reais, misturadas com preocupações do dia de hoje, do nosso cotidiano. Sonhar com pessoas estranhas, locais estranhos, culturas estranhas, pode ser fragmentos de ideias e de imagens vividas em outras reencarnações, em outros tempos também. Pesadelos repetitivos, sonhando sempre aquela mesma coisa desagradável, pode ser alguma coisa traumática vivida em outros tempos também, em outra reencarnação. Alguma coisa que ainda não foi superada, ainda não foi corrigida, ainda não foi reparada também. Também pode representar impressões das imagens vividas no cotidiano. A gente faz muitas coisas durante o dia e à noite, nesse nosso sonho não muito desligado do corpo, podemos sonhar com as coisas que aconteceram no nosso dia. Por exemplo, se a gente discute com alguém durante o dia, uma discussão feia ali, desagradável, então é comum às vezes sonhar naquele lusco-fusco, né? E como nós não estamos tão desligados assim do corpo, então digamos que a nossa mente ou nós, espíritos, ficamos ali vagando naquela nuvem de ideias em cima do próprio corpo, de coisas que aconteceram durante o nosso dia. Então são aqueles sonhos confusos, estranhos,
sem explicação alguma. Mente culpada também. A mente culpada entra em sintonia com o campo inferior da vida e atrai pensamentos de outros espíritos que vivem também naquele campo inferior da vida, causando sonhos estranhos também. E no maior desligamento, no maior grau, vamos chamar então de sonho espiritual, onde de fato há uma emancipação da alma. Mas é claro que todos os sonhos são verdadeiros, porque alguns escritores espíritas dizem que não, o sonho fisiológico e psíquico é um sonho falso, não é o sonho verdadeiro. O sonho verdadeiro é somente o sonho espiritual. Mas tudo aquilo que o espírito vivencia é verdadeiro. Se é fisiológico, ele está vivendo aquilo naquele momento, então ele também é verdadeiro. Então todo sonho é verdadeiro, mas emancipação da alma, propriamente dita, é nos nossos sonhos espirituais, onde a alma de fato se liberta temporariamente dos domínios da matéria, dos domínios do corpo e consegue ali um pouco da sua capacidade espiritual. Então, segundo Kardec, o sono foi dado ao homem para repor as energias orgânicas e também para repor as energias e as forças morais também. Então, quando o corpo dorme, ele recupera as energias que ele perdeu nas atividades do dia. E o espírito vai se encontrar com outros espíritos para se recompor moralmente, pelos conselhos, pelo encontro amigável, pelos incentivos, as lições mais difíceis da vida. Então é assim que ele vai se fortalecer moralmente. Então equivale a um retorno temporário de um exilado à sua terra natal, à sua verdadeira pátria. É como se fosse um prisioneiro temporariamente liberto. É como se fosse um prisioneiro no regime semiaberto, só que invertido. Nesse caso, ele vai passar o dia todo na prisão e vai dormir em casa. É mais ou menos assim. Então, esse estado, Kardec chamou de emancipação da alma, onde estamos, de fato, em contato com os espíritos desencarnados e os encarnados também. Porque pessoas encarnadas como nós, quando dormem, quando sonham, quando há um desprendimento do corpo, emancipação da alma, nós também podemos encontrar pessoas encarnadas dormindo também. Mas o comum é que raramente nós nos lembramos dos sonhos espirituais. Dos sonhos fisiológicos, os psíquicos, geralmente lembramos de tudo, mas o espiritual não. Porque no sonho fisiológico e psíquico, o corpo esteve mais ou menos participando, o cérebro participou mais ou menos daquela situação. E quando voltamos para o corpo, nós nos manifestamos aqui no mundo, é pelo corpo físico. Se o corpo físico participou daquilo, eu lembro. Mas se não participou, eu não lembro. Porque o nosso cérebro só registra coisas que entraram pelos 5 sentidos. Se não registrou nada, foi uma experiência espiritual, então quando eu volto, também não lembro de nada. Por isso que as imagens não são tão claras assim. E mesmo que a gente lembrasse, nós íamos acabar dando o significado que mais nos interessa naquele momento, segundo nossas paixões. Uma historieta que eu li um dia desse na internet, ela fala que um rei sonhou que estava caminhando, cavalgando à frente da sua tropa, indo para a batalha. De repente abre-se uma cratera em frente desse avanço da tropa. E somente ele cai na cratera e desaparece. Ele ficou muito encucado com aquele sonho. O que aquilo significa? Então chamou os seus videntes para esclarecer o significado daquele sonho. E o primeiro disse o seguinte: ó meu rei, que desgraça! Esse sonho significa que o senhor vai desaparecer no combate e nunca mais será encontrado. E disse o rei: ó insolente, isso é resposta que se dê para um rei? E mandou punir aquele homem. Chamou o outro vidente. E o outro vidente soube do destino que teve o primeiro. Então pensou um pouco nas palavras que utilizaram dessa vez. Então o rei contou a sua história do seu sonho e ele disse: ó meu rei, que maravilha! Esse sonho significa que o seu filho vai assumir o trono um dia e vai perpetuar a sua dinastia. O rei: ó, que alegria! Então dê um saco de moedas para esse homem. Então a resposta foi a mesma, só que um ponto de vista diferente. Então lembrar dos sonhos não significa muita coisa. O
que eu vou dar a interpretação que mais me apraz, que mais atende às minhas necessidades e às minhas paixões também. Mas se nós não lembramos dos detalhes dos nossos sonhos espirituais, que é para fortalecer a alma, fortalecer a nossa moral, então qual é a utilidade se eu me esqueço de tudo? Que utilidade teriam esses sonhos então? Então essa pergunta foi feita lá na questão 410. Ela diz o seguinte: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelo esquecer, não os podemos aproveitar? A resposta foi a seguinte: essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que do mundo corpóreo. Ou seja, os assuntos que nós tratamos na nossa casa nem sempre dizem respeito ao nosso ambiente de trabalho, ou vice-versa. Às vezes, o que eu estou conversando na rua, um assunto da rua, não interessa para a minha casa. Então, quando vamos ao mundo espiritual, pela emancipação da alma, nosso sonho espiritual, eu converso com espíritos o assunto daquele momento, daquele ambiente. Então, não tem que ter nenhum valor na minha casa. Mas, completam os mentores espirituais, pouco importa que o espírito esqueça, pois na ocasião oportuna voltar-lhe-ão como inspiração no momento certo. Ou seja, no momento certo da vida, aquele conselho vai aparecer como uma espécie de intuição, uma inspiração no momento difícil da vida, uma lição mais complicada, numa dúvida, ele pode vir como um conselho, mas lá no íntimo, como uma intuição. Então nada se perde, tudo tem certa utilidade. É claro que esquecer é uma regra, é verdade, mas tem exceções. Tem gente que se lembra dos detalhes dos sonhos que teve, dos sonhos espirituais, com quem esteve, onde foi, com quem falou. Eu tive um colega que ele disse que quando dormia, ele sempre se via saindo da cama, o corpo ficou dormindo, e quando voltava, não lembrava do que aconteceu no intervalo, mas a saída e a vinda ele lembrava perfeitamente. Ivone Pereira do Amaral, uma escritora e grande divulgadora do espiritismo do passado, conta que quando nos seus sonhos e na emancipação da alma, ela ia trabalhar no mundo espiritual e contava em detalhes o que ela fazia por lá. Onde trabalhou, o que fez, a característica, a aparência, as cores, ela sabia de tudo. Então, de via de regra, nós esquecemos sim, mas há exceções. E sonhar com nossos afetos, pessoas que partiram antes de nós, pessoas que nós amamos, mas que desencarnaram primeiro. Nós podemos encontrá-las no mundo espiritual? Encontramos sim. Isso é muito importante para acabar com aquela ideia de perda. Perdi meu filho, perdi meu pai, perdi a esposa, perdi os amigos. A palavra perda aqui não se enquadra mais. Porque nós nos encontramos com esses afetos queridos no mundo espiritual, quando lá nos reunimos para matar a saudade. Porém, é comum em alguns relatos, isso foi no livro que eu li do Rigi Simonetti e do Gabriel Delano. Ele conta alguns relatos de espíritos que falavam que encontraram seus afetos no mundo espiritual, mas viu eles em situações de sofrimento, de agonia, situações desagradáveis. Aí eu lembrei de um caso também da história do Brasil. Dona Maria I, a rainha de Portugal, Brasil e Algarves, mãe de Dom João VI. Dom João VI era o príncipe regente, justamente porque a mãe estava incapaz de governar. Ficou conhecida na história como Dona Maria a Louca, ou Dona Maria Atormentada. Mas por que ela era atormentada? Porque ela sonhava quase todas as noites que encontrava o seu pai, Dom José, no inferno. Ela era uma católica muito fanática, acreditava ferozmente na existência do inferno, então sonhava sempre com o pai no inferno, já que o pai, Dom José, foi quem ordenou o Marquês de Pombal a perseguir a Igreja Católica, a expulsar os jesuítas, e também na execução da família Távola, também na casa dos Távolas, que atentaram contra a vida do rei, nas execuções que aconteceram, crianças foram executadas também. Então, na ideia dela, ele estava no inferno por conta disso. Então, ela era atormentada e passou o resto da vida assim, e desencarnou assim também, atormentada com essas visões que tinha durante os sonhos. Agora, nós, quando encontramos nossos afetos, foi um encontro bom sim, um encontro verdadeiro, foi para matar a saudade verdadeira. O problema é que lá no nosso subconsciente existe uma ideia de morte muito estranha.
e nós misturamos tudo. Qual é a ideia que nós temos da morte? Ela é a doença, a dor, o velório, o luto, o cemitério, a perda. Então, essa é a nossa ideia de morte. Então, nós encontramos alguém no mundo espiritual, quando acordamos, misturamos com a nossa ideia de morte, por isso que a gente pensa que eles estão sofrendo. Mas não, foi um encontro bom. Nós é que misturamos tudo. Nós temos que mudar, então, a nossa forma de ver a morte. Deixar de ser aquele monstrinho de capa preta, de capuz, sem rosto e com uma foice na mão. Começar a ver morte como um anjo amigo que está lá na porta da escola, nos esperando para levar para casa. Porque se a gente for raciocinar direitinho, nós morremos todas as noites. O corpo ainda está com o coração batendo, mas espiritualmente falando, estamos desligados temporariamente dele. E sonhos premonitórios? Os sonhos podem revelar o futuro? Lá nos evangelhos, né? Conta que José, pai de Jesus, sonhou com o anjo Gabriel. Ele falou sobre a vinda de Jesus e também falou que ele deveria fugir para o Egito, por conta de atitudes de Herodes o Grande. E lá na Gênesis do Espiritismo, também chamada de Os Milagres e as Predições, lá encontramos palavras de Kardec que diz o seguinte, que Deus, ele revela o futuro sim, quando for útil para a humanidade, não para uma pessoa, para um pequeno grupo, para toda a humanidade. Ele revela o futuro sim, mas através de espíritos sábios, elevados, não através de brincalhões, de adivinhos ou de enganadores. Porque o conhecimento, gente, a evolução de um espírito para saber do futuro é muito grande, é gigantesca. Não é qualquer espírito que sabe do futuro. Kardec, quando começou a estudar aqueles fenômenos que foram a base para o espiritismo, as mesas girantes, as comunicações de outros espíritos, ele descobriu o seguinte, que aqueles que estão falando são inteligentes, é verdade, mas não sabem mais do que sabem os homens, porque eles são justamente os homens desencarnados. Então, por que um espírito do nosso nível, depois que desencarna, vai saber do futuro, para revelar o futuro durante os sonhos? Então, não faz muito sentido, porque o conhecimento para saber do futuro é gigantesco. Eu tenho que conhecer a intimidade de todas as pessoas envolvidas, o livre-arbítrio delas, os fenômenos da natureza, para poder saber o que vai acontecer. Na nossa casa é fácil, né? Nos nossos cônjuges, filhos, a gente sabe, eu sabia que você ia falar isso, eu sabia que você ia fazer isso, porque eu conheço aquela pessoa. Mas é uma coisa minúscula. Imagina uma coisa grande, todo o universo. Então o conhecimento tem que ser muito grande. Como diz o próprio Kardec, um espírito muito evoluído, iluminado, está lá no topo da montanha. Ele vê bem longe o que vai acontecer. Mas nós estamos no sopé da elevação, uma visão muito curta ainda. Então a nossa visão é pequena. Eu sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, mais ou menos ainda. As luzes estarão apagadas e a porta vai estar fechada. Porque é uma coisa lógica, é pequena, é pouco tempo. Mas saber daqui 1 dia, 1 mês, 1 ano, não está no nosso nível de conhecimento. Então o futuro não está escrito em lugar nenhum, porque o livre-arbítrio está em nossas mãos, ele muda a todo momento o futuro. Então nós é que escrevemos nosso futuro. Como diz Joana de Ângeles, passado é só uma lembrança de experiências que devem ser recolhidas para a nossa evolução. E estou construindo agora o meu futuro. Então a experiência humana é um eterno presente, é sempre o presente. Nele eu vou concentrar todos os meus esforços justamente para esquecer as mágoas do passado. Senão eu fico preso ali no loop e a minha caminhada é mais lenta ou a gente nem sai do lugar. E as preocupações do amanhã não chegam a acontecer. Raramente acontecem. Ficamos um tempão preocupados com algum evento, ou ele não acontece, ou quando acontece, não mereceu toda aquela preocupação. Porque a nossa atenção deve estar agora, somente no presente. Então, hoje se colhe de ontem, e amanhã é o que estou plantando hoje. E para onde nós vamos quando nos desligamos do corpo, dessa emancipação? Para que local eu vou? Já não é porque eu dormi que o meu caráter mudou, não. Os meus desejos e vontades não modificam só porque eu dormi. Eu sou o que eu sou, como disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. A gente sonha do jeito que vive, nada diferente.
Quem ocupa o seu tempo praticando o bem, ele vai com certeza se encontrar com seus amigos espirituais e sim, vai se fortalecer moralmente e intelectualmente com seus amigos espirituais. Ou quem passa o dia todo mergulhado no vício, buscando satisfazer as sensações primitivas do corpo, sensações temporárias, é claro que lá ele vai se encontrar com pessoas e continuar satisfazendo as suas sensações como sempre fez, os seus desejos. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz que 2/3 da humanidade, quando se desprende do corpo através dos sonhos, através do sono, vão buscar situações muito mais deploráveis do que aquelas que faziam quando estavam acordados. É claro que 2/3 parece um exagero, né, gente? 2/3 parece todo mundo, mas vamos relacionar com muita gente, quando se desliga do corpo, sim, vai buscar situações muito deploráveis, muito mais do que fazia quando estava acordado, porque aqui ele tem vergonha por conta das leis e da sociedade. Mas vai ver que quando ele se separa do corpo, fica sem vergonha, né? E vai fazer coisas primitivas. E os que passam o dia enganando as pessoas, logando as pessoas, roubando, então quando dorme vai se encontrar com quem? Com seus comparsas espirituais, ou com suas vítimas também. Outros vão trabalhar de fato no mundo espiritual, vão ser tão úteis o quanto eram quando estavam acordados. Um trabalho mediúnico de uma casa espírita começa ali, digamos, ele tem um desenrolar físico naquela casa, naquela sala, naquela reunião mediúnica. Mas quando os médiuns vão para casa, nem sempre, nem todos, mas quando dorme, o trabalho continua em espírito, no mundo espiritual. O trabalho, quando é coisa feita de coração, quando é chamada mediunidade com Jesus, como diz Kardec, sim, esse trabalho de fato continua. Muitos inventos, muitos descobrimentos científicos aparecem aqui, inspirados por reuniões feitas lá no mundo espiritual. Uma pessoa muito assim, apaixonada por astronomia, dorme, se desprende do corpo e se encontra com outros astrônomos no mundo espiritual. Se reúnem, trocam ideias e quando acordam, botam seus estudos para fora. Como Galileu, fez que a lunetazinha simples apontou para o céu, calculou a órbita de alguns planetas, que ninguém sabia que eram planetas, calculou a órbita de algumas luas de Saturno, as pessoas nem sabiam, eram só pontos luminosos. No começo ele achou que que Júpiter tinha orelhas. Não, ele desenhou até um Júpiter com orelhas, Saturno com orelhas, mas depois um pouquinho ele melhorou a lente, viu que eram anéis, né? Não eram orelhas. Mas mesmo assim fez um avanço muito grande. A gente olha para o céu, só vê pontos luminosos. Então isso não apareceu na mente dele do nada. Foi reuniões que ele fazia no mundo espiritual com outros cientistas. Então todos nós queremos dormir muito bem e ter lindos sonhos, sim, é verdade. Mas basta realmente fazer só uma prece. Vou fazer uma prece pedindo para ter lindos sonhos. Uma prece mecânica, lindos sonhos. Uma prece não muda a natureza das coisas, e nem a nossa natureza também. Prece é uma conexão com o alto. Então fazer prece pedindo uma mudança, sem trabalhar, sem fazer nada, isso não vai acontecer. Foi uma prece inócua. É importante mudar o meu estilo de vida e minha forma de viver, para que eu mude também as minhas companhias espirituais, sim, aí ter lindos sonhos. Porque eu sempre vou atrair espíritos que pensam como eu penso, que vivem como eu vivo, que têm os meus vícios ou os meus valores, sempre iguais a mim. Tem gente que, para piorar, antes de dormir, vai ler notícias deprimentes, negativas, filmes violentos. Isso fica encrostado na mente, atrapalha o nosso sono, e nossos sonhos também. E se eu fizer ao contrário? Cumprir todas as minhas obrigações de homem no mundo, consciência tranquila, não reclamar de nada, ou seja, o sentimento de gratidão por tudo que aconteceu durante o dia. Se eu me esforcei para ter paciência diante das lições da vida, aí sim, eu vou ter lindos sonhos, porque a consciência está em paz, a consciência está tranquila. Então nós temos que ter em mente que nós somos passageiros da Terra, internos passageiros da escola terrena, e programar para que cada passo, cada pensamento, cada ato nosso, cada palavra, esteja voltado para a prática do bem, para que todos os dias, quando eu despertar, aquilo seja como um renascimento na Terra, para ter novas oportunidades, e que todas as vezes que eu
deitar a cabeça no travesseiro à noite, a consciência esteja tranquila, para que aquele seja um ensaio de retorno à pátria espiritual. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa semana e um abraço para todos. Que possamos então mais uma vez nos unir em pensamento, nesse sentimento de harmonia, agradecendo a espiritualidade maior pelos ensinamentos, pelas palavras educadoras que recebemos essa noite. Pedimos também que a espiritualidade nos guie sempre, para que tenhamos sabedoria para agir no bem, sabedoria para cultivar as boas ações, os bons pensamentos, para que assim os bons sonhos cheguem até nós. Pedimos também que esses bons sentimentos possam nos acompanhar até a nossa casa, nosso trabalho e em todas as esferas da nossa vida. Que possamos fazer a cada dia o melhor que nos cabe, nos espelhando sempre no nosso guia, modelo e mestre Jesus. Que assim seja.